Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante, relevante, né? Notícias aí pra gente poder trazer para vocês aqui, dar a nossa opinião. Vamos falar um pouquinho aí sobre o próximo jogo, desafio, fora de casa contra o Red Bull Bragantino, jogo aí que pode colocar o Vasco ainda mais próximos dos nossos adversários aí, né? Por essa luta para sair do Z4, para sair da zona de rebaixamento, uma rodada aí que vai ter confrontos diretos e a maioria dos times jogando, né, fora dos seus domínios, jogando fora da sua casa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre as mudanças no time titular que o Ramon Dias deve promover, e também vamos falar sobre outros assuntos importantes, como por exemplo aí entrevista coletiva do Paulo Brax, que vai acontecer nessa sexta-feira. Nós vamos fazer para vocês aqui no canal ao vivo a transmissão aí, né, para a gente poder entender o que está acontecendo aí na venda de jogadores, chegada de reforços e a busca do Vasco por mais contratações até o dia 25 de agosto, e justamente sobre esse assunto que a gente também vai falar aqui no decorrer do vídeo de hoje, porque parece que houve uma mudança de rota aí, né? Após a chegada do Ramon Dias, o Vasco busca reforços com um perfil diferente. Eu vou explicar para vocês aí essa situação e também o nome aí, né, que o Vasco segue tentando para trazer para seu novo camisa 10 e situações envolvendo o primeiro volante e mais um zagueiro pelo lado direito de campo. Então já convido todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas as novidades, de todas as notícias aí do nosso Vascão. Peço, como sempre, a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família vascaína. É só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber aquele aviso, né, aquele recado do YouTube no seu celular, assim que os nossos vídeos são postados diariamente aqui no canal. E antes da gente dar o pontapé inicial, queria lembrar a rapaziada que tá, precisando de uma graninha, né, precisando aí de um dinheiro para poder pagar uma dívida, de repente, aí que você acumulou, fazer uma obra na tua casa ou na casa aí da tua família, ou levar a família para viajar, que você pode ter uma grana muito bacana lá recuperando o seu FGTS de forma antecipada. A empresa Mais Ágil, que é essa aqui, que tá na tela agora, eles te ajudam com isso, e esse dinheiro pode estar na sua conta em menos de 24 horas, exatamente. Então quem quiser, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil nesse número aqui ou no primeiro link na descrição do vídeo, para eles poderem aí fazer uma consulta gratuita, entender o seu caso e botar essa grana, no seu bolso, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre campo e bola, né? Porque o Vasco tem essa rodada aí a possibilidade de se aproximar ainda mais dos adversários nessa briga ali contra o rebaixamento, né? Essa rodada vai ser uma rodada muito importante, porque tem confrontos diretos, por exemplo, América Mineiro e Goiás, os dois clubes ali que estão brigando também ali perto da zona, um que tá dentro da zona, que é o último colocado, né? Vão se enfrentar. O ideal é que ou tenha uma vitória do América ou um empate. Teremos jogos aí do Santos e do Bahia, ambos fora de casa, e o Vasco também, né, que joga fora de casa, mas o Vasco vem de vitória, o Vasco vem embalado, recuperando a moral, recuperando a confiança, a autoestima, e a gente vendo uma melhora na forma de jogar, né? O vascaíno, que acompanhou os últimos jogos aí sob o comando do novo treinador Ramon Dias, tem motivo para estar um pouquinho animado, né? Porque o time tá ganhando intensidade, a gente tá vendo, né, um time agora já com os novos contratados aí, o Bruno Prachedes, que infelizmente não vai jogar, o Paulinho Paula, o Gary Medel, o Vegetti, né, jogadores que estão realmente mostrando valor, que podem ajudar o Vasco, né? É óbvio que faltam contratações, não vou aqui passar pano, não vou aqui falar que tá tudo maravilhoso, porque não tá, falta ainda alguma coisa aí para que o time decole de uma vez por todas, mas com certeza absoluta já melhorou muito do que era anteriormente sob o comando do Maurício Barbieri. E nessa próxima rodada, como eu falei, a gente vai pegar um adversário difícil,
que é o Red Bull Bragantino, que vive aí um ótimo momento no Campeonato Brasileiro, tá na 5ª colocação, brigando por vaga de Libertadores, mas eles jogam no meio dessa semana agora uma partida, na verdade hoje, né, jogam uma partida aí pela Sul-Americana. Então o foco deles hoje não é o Vasco, eles não estão aí treinando, estudando o Vasco aí pro próximo jogo do Brasileiro. Muito pelo contrário, eles vão vir de uma partida cansativa. Eles vão ter poucos dias para treinar, para se preparar, para entender a forma do Vasco jogar. Existe a possibilidade deles não terem o time titular completo à disposição e o Vasco vai ter que tirar proveito disso, né? O Vasco vai ter que ir com tudo para cima, porque pra gente, né, obviamente que um empate seria maravilhoso, mas uma vitória seria ainda mais incrível, porque o Vasco poderia chegar aos 15 pontos, ficar a apenas 3 pontos dos nossos adversários e lembrando, com um jogo a menos. Então uma vitória aí nesse jogo contra o Red Bull Bragantino já poderia colocar o Vasco na rodada seguinte contra o Atlético Mineiro com chances de sair do Z4. Então é torcer para que o Ramon Dias durante toda essa semana agora de preparação, de trabalho, encontre a fórmula certa, lembrando que ele não terá o Bruno Prachedes, né, por questões contratuais, ele é jogador do Red Bull Bragantino, então não pode enfrentar o seu próprio clube. E aí tem algumas opções para substituí-lo. Tem o Marlon Gomes, tem o Jair e tem ali o Barros, que vem treinando muito bem, diga-se de passagem, né? Quem se lembra do Barros no começo do ano, naqueles 2 clássicos contra o Botafogo e contra o Fluminense, ele foi um dos grandes destaques, né? Teve uma lesão no joelho, mas já voltou, tá treinando normalmente e pode ser uma surpresa para essa partida. Outra mudança que deve ser confirmada é a entrada do Vegetti no time titular, né? Ele deve ganhar a vaga do Sebastião Ferreira, né, do Sebastião Ferreira, para jogar ali no ataque ao lado do Gabriel Peck. E outra situação que ainda está indefinida é no sistema defensivo, né? Se ele vai manter ali Gary Medel jogando de líbero e o Zé Gabriel jogando de primeiro volante, ou se ele vai trazer o Capasso para jogar como titular na zaga e colocar o Gary Medel ali um pouco mais avançado, jogando ao lado desse jogador aí, que a gente não sabe ainda quem será, né, na vaga do Bruno Prachedes. Enfim, eu tô muito confiante, tô acreditando que o Vasco pode fazer um grande jogo, não vou cravar a vitória, obviamente, né, não vou aqui bater o martelo e falar, ó, Vasco vai sair de lá com um resultado positivo, mas obviamente que a gente fica na expectativa, né, porque o time tá aqui, ó, crescendo de produção, o time tá melhorando aí nas últimas rodadas e como eu falei, o Red Bull tem um jogo hoje pela Sul-Americana, não vai ter o foco total absoluto na partida contra o Vasco e eu não vejo motivos para a gente não acreditar, eu não vejo motivos para a gente não vislumbrar, né, um bom jogo do Vasco e quem sabe sair de lá com 3 pontos. E como eu já falei para vocês, vou fazer a minha fezinha, né, vou fazer a minha aposta lá na Betwinner, a Betwinner aí que tá dando bônus de boas-vindas para vocês de 120%, tá? Não é brincadeira não, é muita grana que você pode ganhar jogando aí em qualquer jogo, né? Óbvio que na partida do Vasco a sua chance é ainda maior, porque o Vasco vai pagar muita grana. Como vocês estão vendo aqui, você ganha aí esse bônus especial de 120% na Betwinner e todo mundo que se cadastrar por lá, usar o código promocional aqui, ó, Mário120, ainda vai participar, ó, do sorteio de tanta coisa, ó, bateria externa para vocês, 2 baterias externas, capinha de celular personalizada, aqui, ó, várias capinhas de celular, tem a mochila, que agora não tá aqui, não sei porquê, e tem o agasalho da capa, pera aí que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Vão ser 2 agasalhos desse aqui da capa pra rapaziada que se cadastrar, né? E fizer o depósito lá de qualquer valor. Pode ser R$1. Automaticamente você já vai estar participando. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tire proveito da parceria e quem sabe leve um desses prêmios para sua casa, beleza? Bora agora falar sobre situação de mercado da bola, sobre entrevista coletiva, porque sexta-feira teremos coletiva de imprensa do senhor Paulo Brax, né? Paulo Tartaruga Brax, é o cara mais lento do futebol brasileiro, é o cara que mais demora para negociar com jogadores. Para vender é uma beleza, né? Vende jogador com uma facilidade incrível. Vendeu Andrei Santos, Pedro Raul, Ignaldo. Ontem confirmamos a venda também lá do Carlitos Palácios, né, pro Colo-Colo. Por incrível que pareça, o Vasco gastou nessa temporada menos dinheiro do que entrou nas caixas do clube, né? E eu espero de verdade que nessa sexta-feira, na coletiva de imprensa que teremos com o senhor Paulo Brax, pelo menos um jornalista faça essa pergunta para o Paulo Brax. Pergunte para ele, ô Paulo Brax, o Vasco já vendeu mais do que gastou com contratações.
Por que o Vasco não tá comprando jogador? O que tá acontecendo? Qual o motivo do Vasco ainda não ter o camisa 10? Qual o motivo do Vasco ainda não ter uma peça de reposição para o setor defensivo, né? Eu, infelizmente, não vou poder estar nessa coletiva de imprensa, mas eu torço, espero que algum amigo, algum colega aí, ou jornalista, ou algum influenciador que esteja presente, faça as honras, né? E cobre, pergunte, bata de frente, faça esse questionamento, porque, irmão, a gente quer entender. Quer saber o que está acontecendo, né? Mas enfim, essa entrevista será transmitida ao vivo para vocês aqui no canal, né? Então amanhã a gente vai ter o horário já sendo confirmado. Assim que eu tiver aí a confirmação exatamente, né, de que horas vai começar, eu faço um anúncio para vocês. Provavelmente hoje à tarde, hoje à noite, a gente já deve ter essa definição para a galera ficar ligada, acompanhar, né? Porque eu acho que vai ser uma coletiva importante para poder esclarecer o que está acontecendo, né, com as vendas de jogadores e também esclarecer cadê as contratações? Porque não é possível, a gente já está caminhando para setembro e até agora o Vasco não tem o famigerado camisa 10, né? Ainda faltam outras peças de reposição. E é sobre isso que eu queria falar agora, né? Porque parece que desde a chegada do Ramon Dias, o Vasco teve uma mudança de rota, né? No começo do ano, a gente via o Vasco buscar muitos jogadores ali em uma média de idade um pouco mais baixa, né? Jogadores de 21, 22, né? Os mais velhos ali eram 25, 26, que era o goleiro Léo Jardim, o Jair, né? E tirando isso, a gente buscou o Luca Orediano, jogador de 21 anos, enfim, a gente contratou jogadores com uma média de idade menor. E agora, com a chegada do Ramon Dias, a gente está vendo essa mudança, né? Parece que o Vasco está focando em jogadores mais experientes, Gary Medel, o Rossi, né? Agora a chegada do Paulinho Paula, que tem 28 anos, o próprio Bruno Prachetti, que é jovem, mas é um jogador já um pouco mais rodado, né? E aí agora a gente está aí tentando, né, entender quem serão os próximos reforços, né? Quem serão as próximas contratações. O Vasco acabou não conseguindo fechar com o Vieto, né, um jogador que, na minha opinião, covarde e medroso, que acabou acertando com um time de segunda divisão do mundo árabe, ok. Ou seja, não quer pressão, né? A grande verdade é essa. Ele não quer ter calor da torcida. Então, sinceramente, não quer vir, como o próprio professor Ramon Dias disse na última coletiva. Se o jogador não quer vir, não venha. Vai jogar onde ele quiser, vai jogar no mundo árabe, vai jogar segunda divisão com pouco público, sem pressão. Porque no Vasco tem pressão, irmão. No Vasco é time grande, é clube gigante, é clube de história. Então, se você não quer vir, não venha. E aí o Vasco está buscando soluções, né? O Vasco está buscando aí outras opções e todas elas passam pelo aval, passam pelo Ramon Dias e pelo filho do Ramon Dias, que é o Emiliano Dias, para eles entenderem se os jogadores devem ou não ter né, negociações sendo abertas, né? O nome do Alan Sonora segue ali na lista, né? Um jogador de 25 anos, um jogador que não tem muita rodagem, começou no Boca Juniors, se destacou no Independente, jogou lá no futebol mexicano, tá livre no mercado. Outro nome que agrada e agrada muito é o nome do Roberto Pereira, né? Um jogador de 32 anos, seleção argentina, muitos anos jogou na Juventus, última temporada jogou na Udinese, jogador que tá livre no mercado. Mas o empresário do Roberto Pereira disse que o atleta ele prefere jogar no futebol europeu, mas como não tem proposta ainda lá da Europa, ele não está descartando uma possibilidade de se transferir para o Vasco, né? De se transferir para o Brasil. E em situação aí também do Gaetan, outro craque de bola, 35 anos, muito experiente, né? O torcedor vascaíno está tentando, né, implementar esse nome dentro do clube, mas até agora não tivemos negociações sendo abertas. Em relação a outros nomes, né, o Vasco também sondou a situação do volante Luiz Gustavo. Para mim seria uma grande contratação, jogador experiente, seleção brasileira, muitos anos da Alemanha, acho que seria uma boa investida, né, para poder fazer aquela posição ali de primeiro volante quando o Gary Medel jogar como zagueiro. E lembrando que o Ramon Dias também quer mais um zagueiro, né? Quer mais um zagueiro destro que atue pelo lado direito ali do sistema defensivo. Então agora é aguardar. Espero que nessa coletiva, sexta-feira, do Paulo Brax, a gente tenha esclarecimentos, que ele seja transparente com o torcedor do que está acontecendo. Vai ter contratação? Vão chegar os jogadores que o Ramon está pedindo? Porque, sinceramente, o meu maior medo, vou falar aqui do fundo do coração, o meu maior medo agora é que o Ramon Dias não tenha os seus pedidos sendo aceitos, né? E que ele joga a toalha. Ele fala, irmão, vim pro Vasco, fiz os pedidos, pedi as contratações e infelizmente o Paulo Brax não fez o que a gente pediu. Esse é o meu maior medo, essa é a minha questão aí realmente que deixa mais assustado, porque o Ramon Dias é um treinador, irmão, que consegue trabalho onde ele quiser. É um cara experiente, maduro, um cara que tem muita força no mercado, né? Então torço muito para que ele consiga resgatar o Vasco e que a figura do Ramon Dias seja aí
é fundamental, né, nessa busca por contratações até o dia 25 de agosto. Beleza, galera? O vídeo não acabou, não vai embora. Vou passar a bola agora pro meu irmão Lineker Beyond, jornalista, que vai trazer notícias também importantes para vocês aqui. Então fica com a gente. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco, para trazer para vocês tudo aquilo que está acontecendo no Gigante. Nesse vídeo venho comentar com vocês a mudança de postura do Vasco no mercado de contratações em busca de jogadores mais experientes, com a chegada do técnico Ramon Dias, e vamos falar também sobre algumas opções de mercado. Antes de eu começar, eu peço para você deixar aquele joinha que dá aquela moral e correr lá nos comentários, sempre deixar a sua opinião, que é a base do nosso trabalho. Quero começar a falar sobre uma possível mudança, né, ali de postura do Vasco em busca por reforços. Depois da chegada do Ramon Dias, o Vasco trouxe, acima dos 30 anos, o atacante Rossi, o centroavante Pablo Verratti e o Gary Medel com 35 anos. Diga-se de passagem, alguns outros reforços também, como o zagueiro Maicon, passando aí da idade que era considerada para a SAF. Muitos críticos, né, classificavam SAF como compra de jovens jogadores para possíveis futuras vendas. Então parece que essa ideia com o Ramon Dias vem caindo por terra e o Vasco vem buscando jogadores acima dos 30, com mais experiência, com mais rodagem, com poucas chances de valorização para possíveis vendas, né? Pablo Verratti, que já chegou fazendo gol, dificilmente terá uma venda futura, né, aos seus 34 anos, o mesmo com o Medel, que tem aí aproximadamente a mesma idade. Então, começa a cair por terra os principais jogadores do elenco, sendo jogadores mais experientes, tirando, né, essa ideia de SAF, que só contrata jogadores jovens para possíveis vendas. E com a chegada do técnico Ramon Dias, o Vasco mira aí mais um jogador acima dos 30. Um meia argentino, Roberto Pereira, ex-Udinese da Itália, Juventus da Itália, Watford da Inglaterra, tem aí uma vasta carreira vitoriosa no futebol italiano e o nome dele começa a ser ventilado dentro de São Januário para vestir a 10. Vale lembrar que é um jogador muito experiente, 32 anos de idade, muita passagem ali pela Europa, começou ali no River Plate, um jogador que é apto a vestir a camisa do Vasco ali no meio-campo e comandar. Um jogador que joga mais centralizado e também já atuou pela meia-direita, pode receber uma proposta de qualquer clube a qualquer momento por estar livre no mercado. O Vasco tem até dia 25 de agosto, a data limite de inscrição no Campeonato Brasileiro, para conseguir, enfim, contratar jogadores sem clube. Vamos falar da mudança de postura? O Vasco já buscou aí o Diego Costa também, que tem uma certa idade. Parece que a situação, após a chegada do treinador, realmente mudou. Claro, tem outras opções no mercado. Muito silêncio está acontecendo hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo e também na Vasco SAF, referente a notícias, né? A nossa apuração vem sendo um pouco minada, mas a gente está trazendo para vocês tudo aquilo que a gente consegue de informação nesse momento de silêncio. Lembrando que Paulo Brax vai falar após a apresentação oficial de Rossi na sexta-feira e é muito interessante, no qual estaremos transmitindo. A sua presença vai ser muito importante. Queria falar rapidinho também sobre a questão envolvendo o Maracanã. Parece que o Vasco vai judicializar o caso. Se não houver resposta no dia de hoje, né, parece que é um ultimato ao consórcio Maracanã. Se não tiver uma resposta ou o pedido for negado para o dia 20 de agosto, Vasco e Atlético Mineiro, parece que o Vasco vai judicializar o caso e o jurídico do clube já está preparado para isso. Todas as vezes que o Vasco judicializou, o Vasco venceu, né? O Vasco venceu aí a queda de braço e conseguiu atuar no Maracanã. Vale lembrar que é uma data que não tem jogos do Fluminense e do Flamengo, a dupla que administra o estádio, próximos ali do dia 20, e a semana seguinte também é bem leve, sem nenhum compromisso aí dos rivais. Então, dando tempo aí para a recuperação, a tal recuperação do gramado, que foi tema aí dos últimos jogos do Vasco, principalmente da partida no primeiro turno contra o Palmeiras, né? Vasco e Palmeiras no empate por 2-2. Claro, eu preferia São Januário, caso tenha torcida, mas como o Vasco já cumpriu os 4 jogos
de suspensão de torcida aqui pelo STJD, ainda falta a Justiça Comum julgar a interdição do Caldeirão de São Januário. Lembrando que ainda não tem data para esse julgamento e, com isso, o estádio ainda fica inapto a ter jogos com torcida. E vale lembrar que esse peso vem sendo muito em cima do Clube de Regatas Vasco da Gama, já que o Santos, que teve um problema semelhante, já vai voltar para a Vila Belmiro com a sua torcida. Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Espero voltar aqui novamente para trazer mais e mais notícias e, se Deus quiser, muitas notícias boas. E fique ligado que hoje tem live, 8h30 da noite. Aguardo você. Forte abraço, saudações vascaínas!